Abril de 2020. Uma vida suspensa, um novo normal. Relativamente aos funerais, mantemos a regra de que compete aos presidentes de Câmara do limite máximo de pessoas que podem participar num funeral. Sempre que se fala do assunto, é algo que nos sensibiliza bastante. Anda para dentro, anda. 5 anos depois, Paula ainda não consegue falar do funeral do sogro sem se emocionar. Eu fui ao cemitério, mas não vimos o corpo, não é? E eu acho que no luto é muito importante essa despedida. Paula é a expressão de um luto inconclusivo. É a porta-voz da memória coletiva de uma família que vai tentando lidar com uma perda violenta. A perda sem se consumar o luto. A Covid apanhou toda a família. 6 infectados, 3 internamentos, uma morte. E um filho ausente do funeral do pai. O marido de Paula estava em casa, em isolamento profilático. Eu fiz uma chamada por videochamada para ele. Pedi a um senhor da funerária para filmar, porque era mais perto, porque eu então nem sequer ele conseguia ver nada em condições via telefone da distância em que estávamos. O sapato foi a pessoa que ficou mais perto da urna. Mais ou menos 10 pessoas, distantes umas das outras, longe da sepultura do familiar que foi a enterrar, dispersas pelo cemitério, apenas ligadas por olhares de tristeza e impotência. Isto parece que não me está a acontecer a mim. Aqui era preciso mesmo um abraço. Nem sequer um beijo, era mesmo sentir o coração do outro próximo do nosso. Então, bem disposto? Vamos ouvir. Com licença. Aqui está mais simpático. Está mais agradável. Claro. Mais violento para mim era limitar a nossa compaixão a um olhar. Por isso é que era quase impossível não chorar. Amaro Gonçalo Lopes, pároco da Senhora da Hora e de Guifões, no concelho de Matosinhos. Não era apenas a finitude daqueles que estavam a morrer que se tornava clara, era também a nossa finitude. A morte já é o limite do limite. E nós estávamos muito perto desse limite do limite. Quem morreu no tempo da pandemia, vitimado pela doença, simplesmente desapareceu. Foi a enterrar muitas vezes sem família, nem amigos presentes para o último adeus. Só na presença de um padre. Tinha aqui um funeral, não havia possibilidade de nenhum tipo de celebração naquela fase e o carro fúnebre ia a passar aqui em frente à minha porta. Eu estava aqui e eu mandei parar o carro e coloquei-me atrás do carro fúnebre e fiz algumas orações próprias do ritual das exéquias para aquela pessoa. E ali eu senti-me intérprete da ausência involuntária da família e foi um momento muito forte para mim. Era tal a dor que era difícil não chorar. É preciso chorar para que a dor não sufoque, para que a desolação não desgaste, para que as memórias nunca deixem de ser um lugar bonito. Muitas vezes estamos e vemos, olha, o Tomás está a fazer a mesma coisa que o avô fazia, o Diogo no jogo de futebol faz aquela manobra porque o avô lhe ensinou. Por exemplo, uma altura que o meu sobrinho mais velho estava a cortar a relva e não estava a conseguir e diz, Gilberto, vê lá se me ajudas. E pronto, ele disse, estava aqui a presença, a memória trouxe a presença para ali. A minha sogra conta imensas coisas mais antigas do casamento deles e algumas também mais recentes. Temos necessidade às vezes estamos calados, não dizemos nada, mas depois de repente falamos, olha, o pai fazia assim, o sogro fazia assado. Portanto, é sempre estas memórias, sempre trazer a pessoa como ela era para o nosso dia-a-dia. É assim que a vida continua. A conversa com Paula não se alonga. É evidente o esforço para conter as emoções. O trauma do luto, por fazer, agravou a depressão ansiosa. Paula é professora de geografia. Está de baixa para ver se consegue voltar às aulas. Precisa de ter esperança. Sem ela, diz que não teria sobrevivido à crise que se abateu sobre a família. Há, no entanto, uma pergunta sem resposta. Quando é que vai conseguir falar sobre tudo isto sem chorar? Não sei, porque foi bastante traumatizante.
viver tudo aquilo assim com uma intensidade como nós vivemos, num curto espaço de tempo, sem esperarmos. O meu sogro nunca tinha estado doente. Era uma pessoa extremamente saudável. E, portanto, isso fez-nos ver que a vida tem limites e que nós temos que saber andar para a frente. Não adiar para amanhã uma experiência, uma saída, um telefonema. A consciencialização de que a vida é curta e que nos pode ser roubada a qualquer momento. No luto com trauma, o silêncio é uma defesa. Eu acho que é medo de nos magoarem. De algumas pessoas eu não me importaria que falassem, mas de um modo geral prefiro que não falem. Eu penso que algumas pessoas nunca o farão, porque também não sei se encontram ouvidos capazes. Uma conversa sobre isto exige uma escuta ativa, uma escuta vulnerável, e não é fácil hoje encontrar ouvidores, não é? E até porque muitas vezes o trauma cria uma espécie de bloqueio da memória. De acordo com um estudo do Instituto Ricardo Jorge, entre 22 de maio e 14 de agosto de 2020, pelo menos 1/3 do universo de inquiridos diz ter sentido algum tipo de sofrimento psicológico. Mais de 1/4 sentiram ansiedade moderada a grave, stress pós-traumático, depressão e burnout. 5 anos depois, ainda não se percebeu muito bem o que aconteceu durante a pandemia. Enquanto uma pessoa está preocupada com a recuperação de um evento catastrófico, as pessoas não querem falar dele. Rui de Veza Ramos, psicoterapeuta do luto. Nós tivemos casos que são aquelas pessoas que foram internadas num contexto hospitalar e acabaram por falecer aí em período pandémico, ou seja, os familiares não estiveram presentes. Eu cheguei a fazer apoio a muitos familiares por telefone. As pessoas perguntavam-me se o seu familiar estava bem, que eu deixei-o no hospital e não posso ir ver, mas ele não sabe que eu não posso ir vê-lo, não é? Portanto, tem a ver com a sensação, lá está, da culpa de abandono, não é? Mas, de facto, é isso. Eu acho que só daqui a uns 20 anos é que se vai falar mais facilmente nisto, não é? Este especialista lembra, contudo, que, apesar de silenciosos, os efeitos de uma crise como a pandemia da Covid-19 acabam por ser uma oportunidade. Há situações que, se não fosse a crise pandémica, provavelmente nunca teriam acontecido. Vamos ver um cenário muito típico. Um homem de 75 anos vivia com a sua esposa, com 76, 74, não importa. A esposa morre, os filhos já estão fora de casa ou até não têm filhos. O que era comum era se voltar a sair de casa e conviver e estar com os seus amigos e fazer o seu luto. No período pandémico não teve essa estratégia típica. O que é que aconteceu? Acaba por deprimir mais, ficar muito mais isolado, procurar ajuda clínica e é integrado no grupo de luto, começa a partilhar sentimentos com outras pessoas. Isto não é nada comum caso não fosse no período pandémico. E eu acho que este homem ficou mais rico. No entanto, Rui de Veza Ramos reconhece que, em geral, perdeu-se uma oportunidade. As pessoas saíram da pandemia pior do que quando entraram. De facto, ficámos com uma sensação que vamos melhorar, não é? Tivemos aqui grandes experiências, estamos unidos, estamos juntos. A pandemia simplesmente nos vem dizer que nós, enquanto humanos, precisamos uns dos outros. E, portanto, nós voltamos ao nosso estado bruto, que é o estado mental. E isto é uma falha. Porque parece que é preciso sofrer, e é verdade, as pessoas parecem que é preciso sofrerem para ativarem esse lado sentimental. Por isso é que eu digo, se calhar era bom que tivéssemos em pandemia. Há 5 anos, este era o som normal nas escolas. O som desapareceu. Os dados confirmam que a aprendizagem foi mais uma das vítimas da pandemia. O relatório PISA de 2022 aponta para piores desempenhos a matemática, leitura e ciências. O governo lançou um plano de recuperação das aprendizagens, mas será que funcionou? É quase impossível responder a essa pergunta. Nuno Crato, antigo Ministro da Educação. Infelizmente, em Portugal, nós não temos um sistema de avaliação fiável ao longo dos anos. Houve um tempo em que se tentou ter provas de aferição, depois provas finais, exames, ao fim de cada ciclo. Tudo isso foi abolido. Ora, quando tudo isso desaparece, é impossível ver de um ponto de vista externo, não subjetivo, aquilo que se passa. Restam as avaliações internacionais feitas a cada 3 ou 4 anos. Nuno Crato não tem dúvidas. O ensino público tem vindo a degradar-se há quase uma década.
A pandemia acelerou essa tendência. Quando a pandemia começou, já vínhamos em queda. A pandemia agravou as nossas dificuldades e agravou mais do que os outros países. Fica a pergunta: por que razão não melhora o estado da educação em Portugal? Há muita ideologia em vez de sentido prático das coisas. Houve uma ideologia de que era preciso simplificar o currículo, era preciso simplificar as avaliações, porque o currículo exigente e as avaliações exigentes prejudicariam os mais desfavorecidos, mas o que se tem verificado é exatamente o contrário. A pandemia afetou aprendizagens em todas as faixas etárias, desde os bebés até aos 3 anos. Numa sociedade com máscaras na cara, as crianças não aprenderam a falar como as outras gerações. Adolescentes foram impedidos de crescer na autonomia e ficaram dependentes de ecrãs. E universitários passaram os anos da Covid com ritmos diferentes de socialização. 5 anos depois, ainda é difícil medir o impacto que subsiste na saúde mental. Faltam-nos ainda estudos, agora envolvidos estes, 5 anos, que nos consigam precisar que alguns desses impactos se mantêm. Joana Alexandre, da Ordem dos Psicólogos, arrisca dizer que, em boa parte, as perdas têm vindo a ser ultrapassadas. Os nossos jovens e jovens adultos começaram a retomar ou a tentar recriar aqui algumas das suas atividades, algum padrão de comportamento, não é, que no fundo seria expectável e seria aquilo que era normativo antes da pandemia. A psicóloga Joana Alexandre acredita que é possível ganhar o tempo que a pandemia roubou. Globalmente as pessoas estão mais atentas àquilo que é, no fundo, o bem-estar, e tem havido um movimento, seja ao nível das empresas, seja ao nível pessoal, ligado às estratégias de autocuidado, e eu diria que se continuarmos a promover estes bons hábitos, de algum modo ganharemos aqui, no fundo, estes anos que a pandemia nos tirou. Aquilo que é preciso decidir será decidido. As medidas que é preciso tomar serão tomadas. E vamos vencer. Março de 2020. Milhares de pessoas foram obrigadas a trabalhar a partir de casa. 5 anos depois, a tendência para o trabalho remoto e híbrido acelera em Portugal. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, atualmente, 1 em cada 5 portugueses trabalha a partir de casa. Mais de 1.100.000 pessoas para quem o normal é trabalhar remotamente. Raquel estudou jornalismo na Faculdade de Letras da Universidade do Porto. Entre 2015 e 2020, trabalhou como assistente de bordo no Dubai. Quando a pandemia encerrou fronteiras e aeroportos, Raquel encontrou o pretexto que lhe faltava para regressar a Portugal e mudar de carreira. Está na área do marketing digital. Foi uma decisão que toda a gente achou um bocadinho precipitada na altura, mas que foi sendo ponderada ao longo dos anos. Porque também lá está, apesar de todo o desconhecido e tudo mais, eu estava a voltar para o meu país, estava a voltar para a casa dos meus pais, queria sempre assentar cá em Portugal. A aviação sempre foi uma coisa muito temporária, porque não era o que eu queria fazer para o resto da vida, não é? Carla também reconverteu a carreira profissional por causa da pandemia. Trabalhava numa pequena empresa de criação de lojas online e sites na internet, quando começaram a chegar as notícias de contágios por Covid-19 à Europa. Ainda antes do confinamento português, pediu para trabalhar em casa. Viveu numa aldeia de paredes de coura, muitas noites sem dormir e stress por toda a situação, até que encontrou um meio termo. Vou para que empresa, fico nesta ou vou para outra de marketing e a viver na cidade, ou vou para outra e sei que depois vai flexibilizar o horário e eu vou poder ter uma vida diferente. Portanto, a escolha profissional teve mais a ver com o estilo de vida que eu gostaria de ter. Atualmente, Carla vive em Vila Nova de Gaia. Está a trabalhar numa empresa financeira do setor automóvel. Honestamente, não vemos a nossa vida fora deste contexto. Em 2020, Simão fez as malas e mudou-se com a namorada. Trocou Lisboa por Barcelos. E já tive vezes em que, podendo trabalhar remotamente, fui visitar a minha família a Lisboa e fiquei a trabalhar lá durante 2 dias e, honestamente, não me imagino regressar às grandes cidades. É o novo normal para milhares de portugueses. As restrições da pandemia trouxeram hábitos que se tornaram definitivos. A troca do trabalho presencial por trabalho remoto, o adeus às filas de trânsito, ao ruído e à poluição das grandes cidades. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, nos últimos 6 meses do ano passado, havia mais pessoas em teletrabalho do que no segundo confinamento, no início
de 2021.